irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, hoje estamos começando mais um podcast e dessa vez nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, o pastor Geraldo Júnior. Que alegria, pastor, receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Boa noite, Pablo, boa noite a todos que nos assistem, que acompanham esse podcast. A paz do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande estar aqui com você, poder te rever e participar desse tempo de mesa, de comunhão, onde nós vamos certamente falar assuntos concernentes a Deus, a sua palavra, e vidas serão edificadas, assim como nós também, nessa conversa boa. Amém, eu creio. Hoje a gente separou um tema bastante intrigante, né? Assim na terra como no céu, baseado na vontade de Deus. Meu pastor, que vontade é essa? Que vontade de Deus que é essa? Que Jesus, ao orar, ele disse que seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Sobre essa vontade de Deus que Jesus ele fala na sua oração, ela está relacionada ao governo de Deus. E pensando nisso, eu queria deixar uma meditação, uma palavra de meditação para todos nós aqui, que também vem na sequência dessa fala de Jesus, mas que vai tratar um pouco mais especificamente com cada um de nós, sobre a vontade de Deus. A gente sabe que a Bíblia fala de uma vontade comum, uma vontade de Deus que é compartilhada com todos, aquilo que Deus deseja para todos, mas ela também fala sobre a vontade específica de Deus. Então vamos para a leitura bíblica. Mateus capítulo 6, versículos 23 até o 33, diz assim a palavra: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Agora vamos frisar o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Esse texto, Pablo, ele é maravilhoso porque ele mostra a quadridimensionalidade do homem, ou a tetradimensionalidade do homem. O homem é um ser psicológico, é um ser biológico, sociológico e espiritual. E fica muito claro aqui nesses versículos. No 25, não andeis cuidadosos ou inquietos ou até mesmo ansiosos quanto à vossa vida. Então fala do aspecto psicológico. Pelo que haveis de comer, o biológico, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, o sociológico. Mas no final, no 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus fala do ser humano como ser espiritual. E esse ser espiritual, ele precisa buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui está atrelada ao seu governo, ao seu reino estabelecido na terra, assim como é estabelecido no céu.
E o que eu percebo hoje é que a gente acaba invertendo essa pirâmide. A gente acaba buscando primeiro o biológico, ou psicológico, ou sociológico, e deixando por último, em último plano, aquilo que deveria ser o primeiro lugar, que é o reino de Deus, que é a vontade de Deus. Eu falei sobre vontade comum, mas Deus tem uma vontade específica também na vida de cada um de nós. Quando nós buscamos o reino de Deus, o governo de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, todas as demais coisas Ele vai completando. É interessante que essas demais coisas falam exatamente desse contexto, né? Exatamente desse contexto. E a gente acaba sempre alvo de ansiedade, de estresse e de tantas patologias porque nós invertemos essa pirâmide de prioridades. Sim, sim. Então, por isso que é importante a gente conhecer a vontade de Deus. Eu posso citar aqui alguns versículos sobre a vontade comum de Deus. Por exemplo, João 6, 39 e 40 diz assim: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a gente vê que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Sim. Então ele estende essa oportunidade a toda a humanidade. Sim, sim. E tratando-se acerca de vontade de Deus, né? É igual você citou aí no início aí, às vezes a gente procura muitas coisas interiores para tentar suprir, né, os nossos desejos, as nossas vontades. Sim. E se a gente não olhar biblicamente a vontade, se a gente não entender de fato qual é a vontade dele, haverá sempre um vazio dentro de mim. Sim. E isso eu acho que falta para a nossa geração entender isso. Uhum. Motivo de muita ansiedade, motivo de muito estresse. Porque tem gente, meu pastor, que fala: eu vou fazer isso primeiro, depois eu cumpro a vontade de Deus. Sim. Eu vou conquistar isso, eu vou fazer isso, eu vou... inverter a prioridade. Exatamente, a pessoa vai invertendo a prioridade e não entende que ela só vai ser feliz cumprindo a vontade de Deus. Sim, exatamente. A teologia fala sobre, usando termos técnicos, sobre a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Então, Jó 42:2 diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus, ele é intencional em tudo aquilo que ele faz. Não existe nada por acaso, né, na agenda de Deus e na vida do cristão. Então, os planos de Deus vão se cumprir. Mas, se eu buscar a vontade de Deus, a vontade revelada de Deus para mim, e aqui é um ponto importante, por exemplo, a vontade comum eu conheço através da palavra, como nós lemos aqui esse versículo, e tem alguns outros também que a gente poderia citar. Mas a vontade específica de Deus, ela é confirmada pela palavra, mas ela é revelada. Por exemplo, Paulo. Paulo teve um chamado específico de Deus. A gente vê em Atos 9:15, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então essa é a revelação específica de Deus para Paulo. Por exemplo, a gente poderia falar de Jeremias, né? Capítulo 1, versículo 5. Foi ungido profeta desde o ventre. Então, essa vontade de Deus específica, ela tem que ser buscada em oração para Deus revelar para você qual é a vontade dele na sua vida. Essa pergunta é muito comum no nosso meio. Pastor, como que eu faço para descobrir a vontade de Deus na minha vida? A vontade que ele está perguntando ali ou que ela está perguntando não é a comum. Não é, por exemplo, o que diz aqui 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Isso aqui é para todo mundo. Essa é a vontade comum de Deus para todos. Mas é a vontade de Deus especificamente para mim. Aí você vai buscar Deus e Ele vai te dar através de revelação e vai te confirmar na palavra. Por exemplo, aconteceu comigo. Deus me chamou como um vocacionado para ministrar a palavra dele. E quando eu estava nesse processo, eu trabalhava no Banco Santander, eu estava fazendo carreira no banco, muito feliz da vida, era o que eu havia escolhido para mim.
Eu tinha escolhido isso para mim, essa era a minha vontade. Me dediquei, estudei, entrei no banco, tô lá feliz da vida. E o meu pai, ele tinha uma confecção, e eu também era sócio da confecção. Eu sou o único filho homem, tenho uma irmã. E tava muito bem, cara, com 26 anos, ganhando meus quase 10 mil aí por mês, feliz da vida, carreira em ascensão no banco, a confecção indo tudo joinha, até que o Senhor falou comigo: eu quero que você fique integral, quero você separado para a minha obra. Aí começaram os conflitos. E eu falei... Porque às vezes a gente olha, né, que você está contando aí agora, a gente olha e fala: tô vivendo a vontade de Deus para mim. E a vontade de Deus é maravilhosa, porque ela né? está escrito que ela é boa, perfeita e agradável, eu estou vivendo isso tudo. Exatamente. Mas a gente tem que pensar que nem tudo que é bom é agradável, né? Remédio é bom, ele cura você, mas ele não é agradável no paladar. Sim. Às vezes é melhor comer uma gordurinha, né? Um docinho. Então, até a vontade de Deus transicionar de boa para agradável e se tornar perfeita tem um trajeto. Então, eu estava lá, né, em conflito, falando: Deus, eu não vou sair do banco, não vou sair da confecção. E resumindo, eu entreguei para Deus essa decisão. Deus me tirou do banco. Você já era casado? Já era casado, já tinha 2 filhas. A minha segunda filha estava com 60 dias quando eu saí do banco. Nossa. Aí eu fui ajudar o meu pai, aí Deus falou comigo numa madrugada: sai de lá ou eu vou quebrar você. Eu acordei, eu estava sentado na cama ouvindo isso. Falei: meu Deus, que é isso? Quebrar? Aí eu fui olhar, né? A minha vida financeira estava legal, eu tinha acabado de construir minha casa, carro quitado, estava até com um dinheirinho. Falei, já pregava o evangelho? Já pregava evangelho, prego evangelho há 21 anos, mas não com essa liberdade que eu tenho hoje. Então você era bem restrito em alguns. Sim, porque tinha. Não aceitava todos. Não podia aceitar todos. Aí eu sofri 2 acidentes, saí do segundo acidente sem conseguir sentar. Quanto mais andar, mas aí eu falei para Deus: eu vou abrir mão agora também da confecção. Então você abriu mão do banco, mas continuou com a confecção. Com a confecção. E depois eu... Então você relutou a princípio, né? Sim, relutei, porque eu falava: como que eu vou abrir mão daquilo que é patrimônio nosso, né? Meu pai só tem eu como filho homem. Sim. Aí eu fui orar a Deus, olha só, ele revela através da oração e confirma através da palavra. Mateus 4:22, olha o texto que ele me deu. E eles, deixando imediatamente o barco, que o Espírito Santo falou, carreira, e seu pai os seguiram. Eu pensei nisso então, agora. Esse texto veio para confirmar aquilo que Deus havia revelado. Sim. E Pablo, na hora que eu falei para o meu pai que eu não voltava mais para a confecção, meu irmão, foi um conflito. Até para ele entender, minha mãe entenderem. E de lá para cá já são 11 anos dessa decisão. E para a glória de Deus, hoje eles compreendem meu ministério, meu chamado, a vontade de Deus na minha vida. E eles veem os frutos, né, que Deus tem produzido. Porque a vontade de Deus, ela às vezes vai ter como consequência isso, né, meu pastor? Sim. A gente vai ter que perder algo. Renunciar a algo. Renunciar, porque a noite anterior foi uma noite frustrante para Pedro. Sim. Né? Exatamente. E depois eles pescam a melhor pesca da vida deles. Aí Jesus olha para ele, chama ele. E para viver essa vontade eu tenho que estar disposto a renunciar à melhor noite da minha vida. Tem que estar disposto a renunciar a tudo, porque ali Pedro dependia de pesca, ali estava a situação financeira de Pedro toda resolvida. Exatamente. E ele teve que renunciar, abrir mão. Quantos conflitos houve dentro dele? Você contando aí e me fez lembrar isso. Quantos conflitos deveria ter existido dentro do coração dele, né? Sim, exatamente. E dentro do seu coração também, né? Como houve, né? A princípio. Sim, houve dúvidas também e duvidar, né? Não é você manifestar incredulidade, porque quando Deus ele revela a vontade dele para nós,
Não sei se você já sentiu isso, mas é uma convicção que é inabalável. Sim. E por mais que você tenha alguns momentos nebulosos na sua caminhada, alguns momentos que você fica numa situação de incerteza momentânea, circunstancial, você sabe que Deus te chamou e que Ele já te mostrou, né, a direção que Ele tem na sua vida. E isso, de certa forma, conforta, né? Conforta, consola, dá segurança. Sim. Então a gente caminha sobre as águas, né? É um caminhar sobre as águas. Sim, sim. E a Nádia sempre aceitou numa boa? Sempre aceitou numa boa. Depois que você expôs para ela isso, que Deus tinha falado com vocês. Sim. E ela viu também, né? Ela presenciou muita coisa já na nossa caminhada. Vou te dar mais um exemplo que não faz muito tempo. A gente passou por uma situação difícil financeira devido, né, à economia, tal pandemia. E eu cheguei a receber um convite para trabalhar numa empresa e para ter um salário razoável que ia poder suprir todas as nossas necessidades. E eu fiquei feliz na hora, mas ao mesmo tempo dentro de mim eu fiquei entristecido porque eu sabia que Deus já não ia me permitir mais aquilo, que essa página na minha vida virou de fato. Isso foi num sábado. Quando foi no domingo de manhã, eu terminei de dar aula na escola dominical. Um irmão me chamou e falou assim: pastor, posso falar com o irmão? Eu falei: pode, irmão. Pensei que era uma dúvida sobre a lição e ele falou tudo. Isso no domingo de manhã, no dia seguinte. Quando foi à noite, a Nádia foi ministrar em uma igreja que eu tinha ministrado na semana anterior. Pastor muito centrado, tal. Chegou no final do culto, meu irmão, ele entrou ali no espírito e rodou a igreja inteira e foi lá e foi cá e entregou profecia. E quando ele chegou do meu lado, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: irmão Geraldo Júnior, assim te diz o Senhor. E era Deus falando que Ele cuida de mim, que Ele é o provedor na minha vida, que não era para mim tomar decisão precipitada, que não era para mim voltar de onde Ele já me tirou. E no dia seguinte, tudo que a gente estava aguardando aconteceu, para a glória de Deus. Então... interessante, né? Esse conflito aí que houve. Porque viver a vontade de Deus, viver essa provisão de Deus. O bom de viver a vontade de Deus é essa provisão na hora certa, no momento certo. Exatamente. É quando os questionamentos vão tentar nos assombrar. Sim. Em questão financeira, porque eu acho que sim, essa é uma coisa que acontece muito na vida de quem é chamado para o ministério, para viver integralmente, né? Sim, sim. Isso, quando acontece alguma dificuldade financeira, e você até pensa, né? Porque Pedro, no capítulo 21 de João, ele pensa em voltar a pescar. Pensa em voltar a pescar, exatamente. Ele até fala: eu vou voltar a pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia. Mas é interessante que quando ele vê o mestre, é aquilo, né? É o profeta falando que Deus iludiu ele, não vou mais falar a sua palavra, mas não adianta, queima dentro. Já está nos ossos, já está impregnada, né? Exatamente, está interiorizado, não tem como esconder. Uma vez eu vi um texto e esse texto dizia assim: um escolhido, ele não tem escolha. Né? Muito real. E um escolhido para viver a vontade de Deus, não tem como viver a sua. Exatamente. Eu digo assim que a vontade de Deus, ela é soberana, Pablo. Ela é soberana, é soberania. Então, se você quiser que Deus conduza cada passo da sua vida, Ele vai conduzir. É mais ou menos a ilustração que eu gosto de utilizar nesse sentido do GPS. Então, Deus já traçou um caminho. Só que a gente pode questionar e falar: eu acho que é por aqui. Aí você toma uma direção errada, mas o GPS vai pitando e ele vai refazendo a rota. Sim. Então, a melhor coisa a se fazer é se entregar à vontade de Deus e seguir aquele caminho que Ele propôs. E buscar essa clareza todo dia. Sim. Aí surge até um questionamento assim, muito comum no nosso meio. Eu vejo na escola teológica muitos alunos falarem assim: professor,
Mas qual um sinal assim mais comum, mais ordinário daquilo que é a vontade de Deus para minha vida? E eu percebo que a vontade de Deus para nós é aquilo que, se a gente tivesse condição agora, a gente resolveria. Um problema, uma dor que, se eu e você tivéssemos condição agora de resolver, a gente resolveria. É o Moisés vendo aquele hebreu sendo açoitado pelo egípcio, ele vai lá e ele mata o egípcio. Na verdade, ele queria matar a injustiça, ele queria matar a escravidão. E Deus levanta ele como o libertador. Então, aquilo que causa dor em nós, e se a gente pudesse resolver agora, por exemplo, no meu caso, eu sinto muita dor quando eu vejo falta de propagação da palavra. Eu amo a palavra de Deus e, para mim, todos deveriam ter acesso, todos deveriam ouvir a mensagem de Deus, uma mensagem que fosse, né, edificante, nutridora. Então, é uma lacuna que eu sinto que Deus me chamou para cumprir dentro daquilo que Ele tem determinado para mim. Outra coisa, se eu pudesse resolver agora, divórcio. Meu irmão, se tem uma coisa que me revolta, é divórcio. E de 7 anos para cá, 8 anos para cá, Deus tem nos levantado com o ministério, com casais. Você e a Nádia trabalham, né? Sim, juntos, e tem sido muito efetivo, para a glória de Deus. Então a gente percebe a vontade de Deus nesses sinais que Ele dá para a gente. Sim, e expõe essa vontade até dentro do casamento, né? Sim. Uma vontade que não é a de Deus é o divórcio. Exatamente. Mas para prosseguirem juntos. É interessante. Você estava falando aí, eu lembrei de Jonas também, né? Sim, Jonas. Porque Jonas, ele desce, vai tentar fugir, mas você falou de GPS, eu lembrei do peixe. Sim. Ele tenta ir para uma rota, daí o peixe vai lá, engole ele. Vai levar ele lá para Nínive. A Bíblia fala que gospe Jonas lá em Nínive. Eu acredito exatamente nisso. O peixe foi o GPS de Deus. E a prova de que é Deus na vida de Jonas, que você imagina, Pablo, a mensagem que ele pregou. Como que ele pregou? Ele deve ter pregado muito mal, com muita má vontade. Mas como era a mensagem de Deus, o propósito de Deus, cumprindo a vontade de Deus, o resultado apareceu. A cidade inteira se converte. Exatamente. O resultado, né? As consequências de cumprir a vontade de Deus. Sim, exatamente. Os frutos que seguem de uma pessoa que cumpre a vontade de Deus. Exatamente. Disse alguém que quando nós fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer, Ele se encarrega de enviar para nós aquilo que a gente precisa ter. Então, se eu faço aquilo que Deus ele estabeleceu como vontade dele na minha vida, aquilo que eu preciso vai chegar. Então, novamente a gente volta para o texto, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele vai acrescentando. Vão chegando. Porque muitas vezes vai parecer que não. Né? Parece que não. Parecer que não vai fluir, vai parecer que Deus não me chamou nada, o silêncio vai pairar. E tudo isso faz parte. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. E o processo faz parte do propósito. Porque sem o processo eu não estou preparado para viver o propósito. Então viver a vontade dele é como se não tivesse um plano B em questão. Né? Exatamente. É como se não existisse um plano de escape ou uma válvula, não. Sim. Você vai cumprir. Você vai cumprir. Você vai cumprir. A vontade dele é essa, você vai cumprir. Aí alguém disse assim, então se Deus tem uma vocação na minha vida, eu estou garantido. Porque Ele me escolheu para fazer a obra dele, eu estou garantido. Ele vai garantir. Mas não. Porque eu posso cumprir, né, o que Deus estabeleceu, mas com a motivação errada. É por isso que Jesus falou que eu posso ganhar o mundo inteiro, mas está perdendo a minha alma. Então, para eu viver a vontade de Deus, eu também preciso me alinhar com a palavra dele. Eu preciso que essa motivação seja uma motivação nobre.
né? Porque ao mesmo tempo que viver a vontade de Deus vai me trazer ônus, também vai me proporcionar bônus. Eu costumo dizer que eu já viajei pelo Brasil de avião algumas vezes, e viagem mesmo familiar assim foi uma vez. As demais todas foram cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Então o propósito de Deus me levou a lugares que eu nunca imaginei chegar. Então é privilégio, Sim. é honroso, Sim. mas exige da gente. Exige todo o tempo. o preço da renúncia, né? Tem um preço. Tem resistência. Uma coisa que a gente precisa observar também é isso. Naquilo que você é chamado para exercer, né, que você tem o propósito de Deus, a vontade de Deus estabelecido na sua vida, você vai encontrar algumas resistências, e também é um sinal. Eu costumo dizer que quando nós ministramos para casais, é quando eu já dirigi congregação e sei dos enfrentamentos, mas ministrando para casais é quando nós presenciamos as maiores retaliações do inimigo contra a nossa vida. Sempre, irmão, sempre. É ministrar, curar por dentro pessoas e casais. Sim. Que as retaliações vêm. E ver as retaliações do inimigo. Você tem uma experiência assim que você passou? Sim, já tive experiência de carro quebrar, de carro ser arranhado. Já tive experiência dentro de casa também, de estar ministrando fora e filha sofreu um acidentezinho doméstico e tal. A enfermidade bater. Enfermidade. E é impressionante que daí você vai, cumpre o propósito, Deus opera e daqui a pouco passa tudo. Então é uma tentativa de brecar você, de bloquear você. Então sempre que esses levantes acontecerem, o meu conselho vá em frente, siga em frente, porque Deus vai fazer algo grande. E eu acho que isso é um dos conflitos, né? Sim. De muita gente não querer viver essa vontade na sua totalidade, né? Sim. Porque os conflitos virão. Isso foi pra mim, eu digo pra mim também, porque houve conflitos antes de mim também, mas depois que a gente aceita viver de fato, a gente se sente realizado. Os conflitos que falo é por sofrer consequências, porque às vezes a gente olha na vida de homens, de Deus, de pessoas que decidiram viver essa vontade, e a gente vê não só momentos bons, mas a gente vê os momentos difíceis também. Sim. E às vezes são doloridos. São. E às vezes toca nas pessoas que a gente mais ama. E às vezes toca na enfermidade. Às vezes são coisas que a gente não está isento de passar, né? Para que a gente viva de fato a vontade dele. Eu acho que esse é um pensamento que muita gente olha, para e pensa assim, eu não vou fazer porque eu sei que vai se levantar, eu não vou fazer porque eu sei que eu vou sofrer retaliações, não vou cumprir, ou seja, eu vou cumprir só em uma parte, mas não vou me envolver tanto, eu vou cumprir só até aqui, não vou me lançar tanto. Eu acho que isso para o pensamento na cabeça de muita gente. É verdade. Mas eu vejo assim que Jesus ele deixou muito claro que, até para os discípulos mesmo, eu acho muito interessante, antes da travessia e depois da travessia do Mar da Galileia. Antes da travessia, os discípulos estão vendo Jesus operando milagres, sinais, maravilhas e tudo de bom acontecendo ali. Se tem um problema, Jesus resolve. E penso eu que os discípulos talvez eles pensassem assim: nossa, ministério é tudo de bom, vontade de Deus é tudo de bom, porque Jesus ele está curando, ele está operando, e a gente aqui nem em primeiro plano, testemunho ocular de tudo que ele faz. Que maravilha, está tudo dando certo, né? É o pragmatismo dos nossos dias, está dando certo. Aí de repente Jesus fala assim: vamos atravessar de um lado para o outro. E no meio da travessia, já no meio, uma tempestade. Mas espera aí, não é vontade de Jesus, não é ele que falou vamos atravessar? Então não pode dar nada errado. E ele deixou bem claro isso, né? É um pensamento equivocado. Equivocado que a gente tem, que se ele deu a direção,
Todas as portas vão se abrir portas, mas aquelas que ele determinou que sejam abertas. E tem porta que vai se fechar. E tem caminho que vai ser espinhoso, irmão. E tem caminho que a gente vai passar suave. E tem, né? Pessoas que sairão da nossa vida. Sairão da nossa vida, pessoas que entrarão. Pessoas que a gente menos espera. É uma aventura. Se revelarão. É. Acho que a ideia de viver a vontade de Deus é essa, né? Sim. A gente olhar em nossa volta e tudo tá dando bem, daqui a pouco tudo vira de cabeça pro ar. Exatamente. E confiar numa palavra que a gente tem e seguir, igual Abraão, né? Abraão, que confiou na palavra e seguiu. E seguiu. Foi. Seguiu Sai a da sua voz. terra, do meio da sua parentela e vai. E foi. Deus, ele dá o destino. E não tinha destino, né? Não tinha. E não tinha. O lugar. dele ainda ser revelado no caminho, né? Ele ainda ser revelado. Isso que é difícil. É difícil. É difícil a gente dar esse passo, né, de fé. Por isso que foi considerado o pai da fé, né? Pai da fé. E às vezes Deus te dá a imagem, mas ele não te dá o mapa, né? Que você vai passar. E geralmente é assim. Ele te mostra o sonho, ele te mostra o propósito, mas ele não mostra o caminho. O caminho você vai descobrindo dia a dia, ele vai te revelando. Sim. E às vezes esse caminho é tortuoso, né? Como no caso de José. Começa com frustração, com decepção, mas tudo isso vai empurrando ele para o propósito dele. É interessante, né? Tudo que aconteceu de ruim na vida de José só empurrou ele para viver a vontade de Deus. Só levou ele onde ele tinha que chegar. É profético isso, né? É profético. Poderoso. Algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa que tá dando errado, é Deus. Na verdade só tá empurrando a gente. Exatamente. A nossa trajetória no propósito, eu vejo ela assim, e vi essa ilustração, achei muito interessante. Ela é como uma escada espiral. Então, às vezes parece que você tá só dando volta, mas na verdade você não tá mais no mesmo lugar, você já subiu. Sim. Você tá subindo. Você parece que é o mesmo, mas já não é mais o mesmo, porque a cada subida você vai mudando. Uau, interessante. Cada ida, igual a Ana, né? Cada ano que ela vai, faz um pedido, ela pede a mesma coisa. Quando ela muda a forma de pedir, aí chega a hora. Mas é interessante que se não tem penina, Ana não ora também, né? Exatamente. Então tem ali se não tem uma penina para dar gás, para instigar ela, né? E a gente precisa disso. Por isso que o sofrimento faz parte do processo. É pedagógico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente é forjado. O José que sonhou não é o José que governou o Egito. Aquele menino lá, ele era incapaz disso. Mas ele passou naquela forja durante todo aquele período e aquilo ali formou um homem. Sim. O homem que Deus usaria, né, para salvar o mundo e governar o Egito. E é isso que a gente precisa entender, né? Sim. Vai pra casa de Potifar, aprende a gerir coisas. Vai pra prisão, aprende a gerir pessoas. Sim. Para se tornar um governador, gerir o Egito e o mundo inteiro em sua época. Uau, tremendo. Tudo é processo, né? Tudo é processo. E não dá para queimar etapa, irmão. Ou se pudesse. Eu queimar a etapa, o que acontece? Então, se eu tentar não ir para casa de Potifar, porque eu preguei essa mensagem esses dias, essa mensagem ela impregna a história de José, fala muito. É muito comigo. Forte, né? Muito forte. Porque José, ele tinha a chave nas mãos. Sim. José poderia abrir ali as portas e fugir. Sim. Mas se ele foge, ele não vive o propósito, ele não vive o sonho de Deus, ele não vive a vontade de Deus. Exatamente. E podia ser, né, que até o GPS ia pitar e ele voltaria, mas ia custar mais dele ainda. Sim, porque então não vale a pena fugir. Olhando assim para a história, não era problema nenhum ele fugir. Sim. Depois de tudo que ele sofreu, José poderia olhar e falar assim: Deus não tá comigo, não quero. Não dá, vou abrir, vou esperar todo mundo dormir, vou abrir tudo aqui, vou fugir. Exatamente. Mas eu acho que se ele foge, a consciência grita, bate.
parte. É. Né? Uma voz talvez soou no coração dele, talvez até pensou, né? Sim. Pra cabeça dele fugir, mas... Não duvido, não Mas duvido. uma voz confirmando, continua. Se você continuar, Vai em frente. passar o processo, Vai em frente. eu vou cumprir o sonho que eu te mostrei lá atrás, quando você ainda era um menino. Exatamente. Isso aqui é só um processo, José. Só tô te preparando. É só um tempo. Isso que a gente precisa entender, né? Precisa entender isso Os e processos. os processos de Deus e também a gente tem que estar muito Ou o Geraldo Júnior de lá atrás, que ouviu a voz, é o mesmo de hoje. Não, ele nem imaginava que ele ia viver o que ele vive hoje. Porque o Geraldo Júnior lá de trás, quando ele entrou na igreja, ele tinha um propósito só: ser perdoado de seus pecados. Só isso que eu queria. Não imaginava que Deus ia me levantar, pregar a palavra, pastorear a igreja, que ia viver tudo isso. Não, e realmente hoje, depois de tudo, eu posso dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela tem as suas dores, mas ela tem muitos sabores também, cheiros e delícias, né? É uma obra maravilhosa. Sim. Os frutos, né, são maravilhosos. Talvez uma mistura de sentimentos também, mas sim, sempre agarrado na promessa, sempre agarrado na palavra de Deus. Sim, uma gangorra de emoções. Tem hora que você pensa assim, né, em mudar, em tomar outro caminho, e às vezes a gente até fica equivocado, bem intencionado de tomar um rumo, como Paulo. Paulo estava na região da Galácia, na sua segunda viagem missionária, e ele intentou ir para a Bitínia, ficava ao norte, próximo ali. E o Espírito Santo impediu. E a gente tem que estar preparado para ouvir não também. Na hora que a gente pensa que é sim, que é mais propício, né? Aí Paulo teve a revelação. Olha só o que eu te falei. O propósito de Deus é confirmado na palavra, mas acontece por revelação. Revelação daquele homem, né, em sonho, dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele vai para a Grécia e a obra de Deus, ela se expande ali. Então o não de Deus hoje tem um propósito. Tem um propósito, exatamente. Tem gente que só quer receber sim, né? Tem pessoas que não conseguem ouvir um não, né? Sim. E tem pessoas também que não conseguem falar um não. E acho que quando a gente aprende a falar não, a gente se liberta de muita coisa, né? Muita coisa. E a gente vive esse processo aí que é necessário. E tem que estar preparado para os nãos de Deus, porque Deus, ele não se nega a dizer não, né? Ele diz não. Não te quero lá. Não te quero lá. Não te quero aqui. Não é agora. Não faça isso. Quantas vezes eu orei, assim, como pregador, a gente tem desejo de estar em alguns lugares. E eu me lembro que tinha um lugar específico que eu gostaria muito de ministrar. Eu acompanhava uns amigos lá naquela igreja, eu gostava muito daquela igreja. E rapaz, o pastor enxergava todo mundo menos eu. E anos depois, ou agora, né, de 2 anos para cá, eu prego lá direto. É o contrário agora. Eu falo: meu Deus, parece que só tá me enxergando, eu tô sempre lá. Os irmãos devem estar enjoados de me ver. Mas é o tempo de Deus, irmão. Porque se você vai antes do tempo, talvez a porta até se feche, né? Exatamente. Não estava preparado para aquilo. E exatamente nesse trabalho específico que eu faço hoje lá sobre famílias e casais, eu não estava preparado para isso. Hoje em dia você faz bastante trabalho. Muito. Tem agenda pro ano que vem já. É bom entender esse é o Deus isso, que né? nós servimos, Pablo. É bom entender esse processo, né? Sim. Um processo que vai transformando a gente, fazendo... Exatamente. Pra gente viver essa vontade de Deus, é o processo que vai nos preparar para viver isso. Né? Sim. É um processo que vai nos amadurecer, é um processo que vai fazer com que a gente seja pronto. Sim. Não é, eu comecei hoje... Não. Ih, rapaz. Às vezes, para alguns, vai demorar mais um pouco. Sim. Outros irão na nossa frente. Sim, Jesus. A gente tem que estar preparado para isso também, né? Sim. Das pessoas que vêm e vão na nossa frente. Sim. Entre aspas, assim. Sim.
Porque para cada um também é um tempo, né? Para cada um é um tempo, mas eu vejo assim que tudo que vai ser bem construído tem que ter uma base bem sólida, bem profunda. E intensidade é uma coisa, profundidade é outra coisa. Então, a intensidade, às vezes, a gente acaba confundindo ela com profundidade, né? O intenso, ele não tem uma frequência contínua, ele é intenso. Daqui a pouco para, mas o profundo, meu irmão, ele faz uma base bem sólida e dá para subir um edifício bem alto. Então, Paulo demorou entre 11 a 14 anos. Paulo, o apóstolo que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem gabaritado, um homem preparado secularmente e teologicamente, aguardou de 11 a 14 anos para poder ministrar a palavra. Jesus esperou 30 anos para vir o ministério público dele. Agora a gente começa ontem e hoje já, né, no afã, achando. Nessa igreja em específico que eu te falei, no tempo que eu quis estar lá, eu não tinha as ferramentas adequadas. Então essas ferramentas, elas vieram à minha mão pelo Senhor com o tempo. Então eu nem era pessoa preparada naquele tempo para estar lá, como você mesmo falou, né? Às vezes a gente não está preparado. Aí as ferramentas vieram depois, agora a gente está servindo bem para a glória de Deus. E na hora que a gente está preparado, aí Deus começa a abrir, né? Aí Deus abre. Deus começa a fazer e realizar alguns desejos nossos. Exatamente, sem fazer força. Às vezes a porta está ali e a gente ora para Deus abrir a porta, mas Ele ainda não colocou a chave na sua mão. Então espera a chave ser colocada na sua mão que a porta abre. Porque já está tudo preparado, né? Tudo preparado. Aquilo que a gente vai viver, aquilo que Deus quer que a gente viva, já está tudo preparado. Tudo preparado. Deus precisa preparar a gente primeiro. Exatamente. É o tempo, que é o processo, para viver a vontade de Deus. É isso aí. Uau! Muito bom. Pastor Geraldo, deixa um conselho para nós aí, pra gente que é novo, né? Que está começando. Sim. Que está no início do ministério. Alguns há uma dúvida, outros há questionamentos. Deixa um conselho para a gente entender e, se necessário for, renunciar ao que for preciso para viver essa vontade de Deus, para viver exatamente assim na terra como no céu. Amém. Esse governo. Viver esse governo de Cristo. Amém. Em nós. Amém. Eu sempre oro assim, Pablo, pedindo para Ele realizar em mim o governo, o domínio e a direção. Governo e direção relacionado ao sentido, e o domínio para eu ter capacidade de renunciar a tudo que for necessário. Um conselho que eu deixaria, o meu pai, quando eu estava prestando vestibular, ele me levou em Itajubá, na EFEI, e antes de eu entrar para fazer o vestibular, ele falou assim: filho, quero te dar um conselho. Eu não sei se você vai ser um empresário, se você vai ser um engenheiro, se você vai ser um comerciante, funcionário público, mas uma coisa eu falo para você: peça para Deus revelar a vontade dele na sua vida. Peça para Deus revelar a vontade dele na sua vida. Então, esse conselho que o meu pai me deu funcionou. Não na hora, porque na hora eu queria ser um administrador, um engenheiro. Eu sou graduado em administração, mas em um determinado momento da minha vida, onde eu fui buscar o sentido, o propósito, por que eu estou aqui, eu fiz essa oração. Falei: Deus, revela a sua vontade na minha vida. E eu me disponho a abrir mão de tudo para viver a sua vontade. Então peça para Deus revelar a vontade dele na sua vida e esteja disposto a abrir mão de tudo. E aquilo que você não consegue tirar, pede para ele arrancar da sua vida, com raiz e tudo, porque tem coisas que eu não tive força para tirar. Mas eu falei: Deus, tira o Senhor da minha vida. E ele tirou.
E hoje eu vivo a vontade dele. Então, esse é o meu conselho que eu deixo para todos. Amém. Para você, para todos nós. Glória a Deus. Todos os dias. Tem que ter bastante coragem. Muita coragem. É desafiador. Desafiador. Viver Mas Deus a vontade é fiel. dele é isso. É desafiador. É maravilhoso, meu irmão. Orar e pedir. É aventura. Geraldo Júnior, muito obrigado, meu pastor. Ô, meu querido. Obrigado por ter aceitado esse convite. Foi bom demais estar aí. Deus te abençoe. Contigo. Que bom, de Amém. verdade. Que noite produtiva, que noite bacana de conteúdo. Nem vi o tempo passar. Você vai virar outras vezes. Amém. Será um prazer. Virar com a Nádia também para falar sobre casal. Isso. Vamos falar com os casais. Vamos marcar um dia aí. Tá? Amém. Muito obrigado de coração. Amém. Por ter aceitado esse convite, por ter exposto para nós essa vontade de Deus. Amém. Tá, alegria minha. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, foi um prazer. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Gente, é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus abençoe. A gente vai ficando. A gente quer agradecer também os patrocinadores desde já. E tá tendo sorteio lá no feed. Corre lá, cumpre as reguinhas lá e vamos pra cima. Vamos com tudo. Deus abençoe, gente. Fique na paz aí.